Vamos começar a nossa meditação de hoje à noite. A meditação de hoje à noite tem como título o Evangelismo Teocêntrico da Igreja. A mensagem, qual que é a ideia principal quando nós falamos de um evangelismo teocêntrico voltado inteiramente na base da igreja? Ou seja, a mensagem que a igreja produz para o mundo, ela deve ser centrada na pessoa de Jesus Cristo. Então, a principal ideia, quando nós falamos de um evangelismo teocêntrico, é que a mensagem da igreja é a proclamação do Cristo às nações. Ok? Esse título tem como base o texto de Lucas, capítulo 10, verso de 1 a 2. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem nas suas Bíblias. Eu vou estar lendo esse texto. Lucas 10, 1 a 2, diz assim: E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que envie obreiros para a sua colheita. Amém? Vamos orar nesse momento, mais uma vez, pedindo ao Senhor a sua direção, e que possamos, juntos, aprender da sua palavra. Santo Deus, Pai querido, agradecemos pela oportunidade, ó Pai, de olharmos para a tua palavra, podermos entender, na liberdade do teu Santo Espírito, a tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Pedimos as tuas bênçãos, Pai, pois nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou abordar aos irmãos 3 pontos a respeito do evangelismo teocêntrico. A primeira ideia é a sua urgência. O segundo ponto, o seu motivo. E o terceiro, a sua meta. Esta semana, eu fui na caixa de correio lá da minha casa e, olhando algumas correspondências, tinha uma carta escrita à mão, a caneta, direcionada ao morador da residência, a minha pessoa. E eu fiquei abismado com aquilo, porque já faz um bom tempo que eu não leio cartas, não recebo cartas. E recebi essa carta. Na década de 70, entre a década de 70 e a década de 80, os agentes dos Correios, naquela época, eram chamados de carteiros. A principal função destes homens era entregar cartas. Porque a carta era a forma mais rápida e mais acessível à grande população de um meio de comunicação barata, ok? Onde as pessoas utilizavam dessa forma. Mas isso aí, o tempo passou, nós não escrevemos mais cartas, mas alguém escreveu essa carta para mim. E o que trazia essa carta? Qual era a mensagem dessa carta? Qual a ideia dessa carta? Eu vou estar falando sobre essa carta no final da mensagem. Então, eu vou deixar em aberto, e no final da mensagem, eu vou trazer novamente e vou explicar aos irmãos qual que era a ideia da carta, o ponto central e qual que era a mensagem. Pensando na questão da evangelização teocêntrica, ou seja, a evangelização centrada na pessoa do nosso Deus, nós temos que entender que há uma urgência na questão da divulgação, na questão da evangelização da igreja para com os povos. Essa ideia de urgência, ela se perdeu um pouco devido ao tempo. A igreja ela foi adquirindo alguns pontos e foi esquecendo da questão da urgência da evangelização. E esses pontos trouxe consigo algumas visões doutrinárias, que levou a igreja a não compreender essa questão da urgência de proclamar o evangelho a todos os povos. Quando eu falo a questão de todos os povos, eu quero deixar bem claro para os irmãos que não estou falando exclusivamente na questão de missões.
Lógico, missões faz parte da evangelização dos povos, mas quando eu falo da evangelização, eu estou trazendo a evangelização muito mais próximo da gente. Ou seja, nós como indivíduo ativo na proclamação desta mensagem para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos parentes, familiares, pessoas próximas de nós. Mas a questão central nessa urgência da proclamação do Evangelho é que nós perdemos essa essência. A igreja perdeu a questão de entender que a evangelização ela é uma necessidade atual da igreja. Mas por que isso? Antes de responder esta pergunta, nós temos que entender por que perdemos essa questão da urgência da evangelização. A primeira ideia que nós, ao observar a questão da igreja na área do evangelismo, que está sendo muito escasso no centro da igreja, é a questão que a igreja ela não consegue enxergar nessa urgência que o indivíduo em si, ele não consegue, por si só, ele não consegue compreender a lei da graça, ou seja, a misericórdia do Senhor sendo demonstrada, ou seja, mostrado através das Escrituras a graça do Senhor. Então, a igreja ela não consegue ver o perigo que o homem sem Deus está vivendo, está passando. Então, devido a esta falta desta visão, não subentende a questão da urgência da pregação. Não se entende a questão da urgência da evangelização. E este indivíduo que não ouve, que não escuta a mensagem do evangelho, ele está caminhando para o inferno. E esta realidade do inferno na vida dessa pessoa não traz uma urgência para a igreja. Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que a questão do inferno não passa simplesmente de uma doutrina pesada para a igreja. Então, os nossos púlpitos, diante deste fato, não se fala muito a questão do inferno. Não se fala muito na questão da condenação do indivíduo sem Deus. Então, não se tratando dessa forma com a igreja, e não tendo essa visão da condenação do indivíduo, então não se tem essa urgência. Quando nós estamos diante de uma realidade e compreendemos que essa realidade leva o indivíduo a uma condenação eterna, então nós iremos entender que o evangelismo ele tem que ser para hoje, para ontem, para agora. E essa realidade da condenação, ela entra e choca com uma realidade de uma doutrina chamada de aniquilação total. Essa doutrina ela foi pregada por muito tempo por algumas igrejas que não queriam tratar a respeito da condenação eterna para o indivíduo que não conhece Cristo. Então, a mensagem que era pregada era: se você não ter esse encontro com o Senhor e partir sem a graça do Senhor sobre a sua vida, você entrará em uma situação de aniquilação total. Então, a igreja, ela observando isso, ela trouxe para si essa questão da aniquilação, não entendendo que esse indivíduo, quando ele tiver um encontro com o Senhor, pós-vida, né? Tiver esse encontro com o Senhor, se ele não tiver dentro da graça de Deus, ele não terá a salvação eterna e será condenado. Essa visão a respeito da condenação, nós temos a base em João capítulo 3, verso 36, quando o Senhor diz o seguinte: aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida. Todavia, sobre este indivíduo, sobre esta pessoa, permanece a ira do Senhor. Então, a urgência se dá da seguinte forma: que o homem sem Deus, ele está condenado ao inferno. E a igreja, quando ela absorve isso, ela é compungida a sair, a enviar, a pregar, a evangelizar, com a ideia da urgência a respeito de uma realidade tenebrosa sobre a vida do homem que não conhece o Senhor. E todos nós, de certa forma, ou diretamente ou indiretamente, nós temos pessoas próximas a nós que não conhecem o Senhor.
E não podemos ficar apático, não podemos ficar inativo a respeito da mensagem do cristianismo para esta pessoa, pois a realidade dela é tenebrosa diante daquilo que a igreja, diante daquilo que a Bíblia nos mostra para a igreja. Então, eu posso dizer para os irmãos o seguinte, que a evangelização torna-se algo urgente para a igreja, porque é da responsabilidade nossa, individualmente, coletivamente, falar a respeito de Cristo, da vida eterna, para o indivíduo que está lá fora e não conhece o Senhor. Então, nós temos que proclamar a todos a respeito do Deus que salva, do Deus da Bíblia, do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pensando nisso, nós temos alguns textos. Em Mateus capítulo 11, verso 28, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lucas capítulo 14, verso 23, diz assim: Sai pelos campos e atalhos e tragam a entrar para que fique cheia a minha casa. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 20, segunda parte, diz assim: Rogo-vos, pois, da parte de Deus, Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Na mesma carta, no capítulo 6, verso 2, diz da seguinte forma o apóstolo: Eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no tempo da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, e eis agora o dia da salvação. Então, compreendendo isso, a questão da urgência do evangelismo, a igreja ela não pode ficar simplesmente fechada dentro do seu círculo, mas ela tem que abrir as portas com a mensagem evangelística para que as pessoas que não conhecem a Cristo possam, através da igreja, através da mensagem individual, coletivamente, possam que essas pessoas venham e se aproximem do Senhor através de Jesus Cristo. Por que esta urgência? O apóstolo Paulo, ele fala na sua carta aos Romanos da necessidade da graça do Senhor sobre estas pessoas. Porque ele diz em Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. Então, todos os povos devem compreender a mensagem do evangelho através da igreja. Então, essa urgência, a igreja ela tem que abraçar para que ela possa entender essa responsabilidade e sair proclamando a palavra do Senhor. Então, esse é o primeiro ponto, a urgência da mensagem teocêntrica da igreja. E qual o motivo que nós temos que ter para nos levar à evangelização? Quando Jesus Cristo, ele ensinou a respeito dos 10 mandamentos, ele resumiu em 2 grandes pontos. Ele resumiu no amor ao próximo e amor a Deus sobre todas as coisas. O motivo que nós temos para evangelizar deve ser exatamente a base no amor. Se nós parássemos e fizéssemos uma pesquisa na nossa vizinhança a respeito da maior necessidade do indivíduo, eu poderia dizer para os amados que muitos iriam abordar a questão dos bens materiais. Mas nós, como cristãos, nós sabemos que a maior necessidade do indivíduo é a sua vida para com Deus, é o seu relacionamento para com Deus. Mas essa visão só é possível se nós amarmos o próximo como o Senhor nos ensinou. Então, o motivo da evangelização é o amor que nós temos que ter pelo nosso irmão, pelo nosso vizinho, pelo nosso familiar, pelos nossos familiares, pelas pessoas que estão ao nosso redor, entendendo essa mensagem, entendendo essa necessidade e entendendo que essas pessoas que estão sem Cristo, elas devem receber o amor do Senhor. Então, nós somos impulsionados como igreja a proclamar o Evangelho através do amor. Então, perceba, quando eu falo do amor, eu estou falando da mesma visão que Cristo pregou quando ele ensinou sobre a parábola do bom samaritano. Aquela parábola bem conhecida em Lucas,
quando Jesus Cristo diz que um indivíduo viajante, ele é atacado por ladrões, e os ladrões o machucam, roubam e deixam ele à margem da estrada. Jesus Cristo vai descrever alguns indivíduos ali, entre eles alguns religiosos, passam de lado e não dão a mínima. Então Cristo fala sobre este homem samaritano, que com amor, ele vê a necessidade daquele indivíduo da restauração. Então, qual que é a ideia quando nós entendemos sobre evangelismo? Por amor, a pessoa que está caminhando para o inferno, a pessoa que está longe do Senhor, por amor, nós entendemos a necessidade deste pobre homem de ouvir o evangelho. Mas muitas vezes, nós damos desculpas para não evangelizar. E algumas desculpas estão exatamente na questão que esse indivíduo que não compreende o seu estado de condenação, seu estado longe do Senhor, ele não compreende a mensagem do evangelho e ele nega isso. E muitas vezes, por ele negar, ele não aceitar, ele repudiar essa mensagem, nós ficamos na parte defensiva, não querendo mais a proclamação. Mas quando nós amamos, independente da perseguição, independente da barreira, independente de todos os obstáculos, nós somos compungidos a falar a respeito do amor de Cristo, porque nós amamos o indivíduo. Só para os irmãos possam entender essa questão, uma vez, na evangelização de rua, nós fazíamos muito isso lá em Itaquá. Na evangelização de rua, tinha uma senhora, e alguns irmãos, quando iam fazer esse evangelismo de rua, evitavam ir na casa dela, porque todas as vezes que iam na casa dela, ela tratava muito mal os irmãos. E eu chamei esses irmãos e disse: irmãos, independente do que ela fale, do tratamento que ela nos direciona, nós temos que falar do amor de Cristo para ela. Então, essa necessidade, essa responsabilidade deve tomar o nosso coração, entendendo que o nosso próximo necessita conhecer Jesus Cristo. E este amor, ele nos leva a entender, porque Cristo nos ensinou da seguinte forma a respeito do amor. Cristo disse: olha, se vocês amam simplesmente as pessoas que devolvem esse amor, que correspondem a esse amor para com vocês, que diferença vocês têm a respeito do indivíduo lá no mundo? Ok? Então ele diz o seguinte: eu não só vos ensino a amar o próximo, mas também os amigos, mas também os inimigos. Então, o amor que Cristo nos ensinou, para que a gente possa demonstrar às outras pessoas a questão da graça do Senhor, atinge também os nossos inimigos. Eu posso dizer da seguinte forma para os irmãos: amar os nossos irmãos é produto da graça comum de Deus sobre as nossas vidas. Amar os nossos inimigos é fruto da graça transformadora de Cristo sobre as nossas vidas. Então devemos amar, independente das pessoas, independente do ser, independente de quem for, em pró do Evangelho, em pró da divulgação da palavra do Senhor. Porque a questão não é um indivíduo em si, a questão é: eu amo ao Senhor, por isso eu amo o meu próximo, e por isso eu proclamo o Evangelho. Essa visão deste amor é a mesma visão que Cristo questionou Pedro. Lembra lá em João capítulo 21, verso 15 a 18, se não estou enganado, quando Jesus Cristo ele tem aquele encontro com Pedro, e ele pergunta 3 vezes. A primeira vez ele diz a Pedro: Pedro, tu me amas? E quando Cristo faz essa indagação com Pedro, perguntando: Pedro, tu me amas? A ideia de Cristo era um amor de amigos, um amor comum. E Pedro, prontamente, ele responde: sim, Senhor, eu te amo. Quando Cristo faz a segunda pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus Cristo utiliza a mesma ideia do amor amigo, do amor comum, da graça comum, do amor entre irmãos. E Pedro prontamente responde ao Senhor: sim, Senhor, eu te amo. Mas diz João que quando Cristo faz a terceira pergunta para Pedro, Jesus Cristo vai usar a ideia do sacrifício. Então, quando Cristo diz a Pedro: Pedro, tu me amas?
e traz a ideia do sacrifício, ou seja, chamando Pedro para se pôr no lugar dele em sacrifício. Essa mesma ideia de sacrifício Paulo utilizou na carta aos Efésios, quando ele disse que o marido deve amar a sua esposa da mesma forma que Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela. Então, essa ideia do amor, na terceira pergunta que Cristo fez a Pedro, é a ideia do sacrifício. E diz o texto que Pedro ficou triste. E ele agora vai utilizar a ideia do poder do Senhor em saber todas as coisas. Então ele responde a Jesus Cristo: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Então, qual que é a ideia de Cristo? É nos levar a entender que o evangelismo é a expressão máxima do amor para com Deus e do amor para com o próximo. É a expressão máxima da paixão que nós temos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer para os irmãos uma declaração de João Calvino, quando ele diz o seguinte: o conhecimento do imensurável amor de Cristo, do qual ele nos deu, evidenciando na sua morte, que deve constranger nos afetos de modo que não sigamos outra direção, que não de simplesmente amá-lo. Todo aquele que deve procurar empoderar nesse maravilhoso amor, se infiltrando cada vez mais, torna-se, por assim dizer, ligado de tal forma que ele é constrangido pelo estreito laço da graça do Senhor a uma devoção inteiramente no seu serviço. O que Calvino quis dizer nessa expressão? Primeiro, três coisas. Primeiro, ele disse o seguinte: quando nós cristãos passamos a amar a Cristo, nós iremos compreender o amor do Senhor para conosco. E quando nós entendemos o amor de Cristo para conosco, nós somos constrangidos a amá-lo cada vez mais. Segunda coisa, amando ao Senhor, nós não teremos outra direção, nós não teremos outra opção, a não ser caminhar com foco no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o resultado disso é um laço onde nós não somos deixados, onde nós não somos esquecidos, e somos compungidos cada vez mais em proclamar ao Senhor, porque a nossa visão não é voltada para nós, mas a nossa visão é voltada para a proclamação do amor do Senhor. Então nós somos levados por este amor a falar a respeito de Jesus Cristo. Pensando na urgência, pensando na motivação, agora nós iremos entender qual que é a meta da evangelização. A meta da evangelização e o objetivo central, quando a igreja entende que tem que evangelizar, quando a igreja compreende que tem que evangelizar, quando a igreja compreende essa necessidade de sair e proclamar, ela vai na questão da meta de alcançar as almas perdidas. Isso está em Atos capítulo 4, verso 12, quando Jesus Cristo ali, ele diz, quando o apóstolo Lucas, ele diz o seguinte, que não há nenhum outro nome a não ser Jesus Cristo que possa ser proclamado para a salvação das almas, para a salvação dos povos. Então, entendendo desta forma, a fé cristã é de extrema responsabilidade da igreja a proclamar a mensagem da salvação. E por isso, e só por isso, e unicamente pela graça, pela misericórdia e pela a glória do Senhor, nós somos levados a proclamar a mensagem de salvação para os homens, para que eles possam, através da evangelização, ser persuadidos ao arrependimento. Então, quando eu falo persuadido ao arrependimento, eu não estou dizendo que este indivíduo que escuta a mensagem, ele será uma pessoa melhor. A ideia não é essa. A ideia é que este indivíduo, quando ele escuta a mensagem do Evangelho, ele é persuadido através da palavra do Senhor ao arrependimento. Nós temos isso na segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 5, verso 11, quando ele diz que nós devemos persuadir aos homens a fé. Ou seja, falar a respeito de Cristo para que esses indivíduos alcancem a salvação.
E nós temos esse exemplo em Jesus Cristo. O maior tempo que Jesus Cristo investiu nas suas mensagens foi proclamando às multidões. A segunda meta da igreja, a segunda meta do evangelismo da igreja para com os povos é o crescimento da mesma. Hoje utilizamos vários meios para que a igreja cresça. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que a principal coluna, pilar de desenvolvimento da igreja é o evangelismo. É através da evangelização. É através da declaração do amor. É através da proclamação desse Cristo vivo, Salvador e Senhor da vida. E através dessa proclamação, as pessoas se aproximam da igreja, se aproximam de Cristo, e através do batismo, eles entram nessa comunhão com a igreja. Eu vou um pouco mais rápido, porque meu tempo já se esgotou. Pensando em tudo isso, na urgência, pensando na motivação, pensando na meta, nós iremos colocar tudo isso sobre uma base de uma meta total. Ou seja, quando nós proclamamos, eu, você, a igreja, individualmente, coletivamente, nós estamos proclamando e exaltando o nosso Deus. Então nós temos isso em Romanos, capítulo 11, verso 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Para ele, pois, a glória eternamente. Amém. Se fôssemos funilar a responsabilidade da igreja, se fôssemos tirar todas as obrigatoriedades da igreja, se fôssemos deixar a igreja com um único foco, eu poderia dizer o seguinte para os irmãos: nós cristãos, como igreja, nós somos levados por Cristo a compreender que a seara está pronta, que há poucos cefeiros, e que nós temos que clamar ao Senhor para que nos dê a intrepidez da sua palavra para pregar o evangelho a todos os povos. O plano é a salvação do homem para a glória do Senhor. Agora vamos voltar à minha carta. Ao abrir a minha carta, eu falei lá no início, eu percebi que a pessoa que escreveu era um morador próximo de mim. E o que ela queria naquela carta? Ela queria proclamar a sua mensagem. E a mensagem falava da seguinte forma, ela abordou da seguinte forma. Ela disse que havia uma necessidade de se juntarmos para salvar o mundo o qual nós estamos vivendo, que está em um colapso geral. Eu li aquela carta, entendi a mensagem e eu fiquei pensando, mas eu não quero morar aqui. Eu não quero viver eternamente aqui. A minha morada, o meu desejo é estar com o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A minha maior esperança não está nesse mundo. A minha maior esperança está no meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós somos a carta de evangelização para que as pessoas possam enxergar a maior graça que é Jesus Cristo. A glória de Deus Pai para a felicidade de todos os povos. Que Deus abençoe os irmãos e que juntos possamos compreender essa necessidade de nos tornarmos pessoas que levem a mensagem do Senhor para todos os povos, para todos aqueles que não conhecem Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido e bondoso Deus, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe das trevas mostrando imagens correspondentes. Nos trouxe para a tua maravilhosa graça. Estávamos perdidos, mas pela proclamação do Evangelho, o Senhor derramou sobre nós o teu grande amor. Que possamos, ó Pai, como igreja, como pessoas regeneradas, que amam o próximo, que amam o Senhor, termos a coragem de proclamar a tua mensagem. Abençoe a todos os irmãos. Abençoe o pastor Nilson nessa liderança. Que o Senhor
o guarde, que o Senhor o proteja, que o Senhor o revista da tua graça e da tua sabedoria. E a todos os irmãos, que Deus os guarde. Pois eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.